O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. Amados irmãos e irmãs, dando início ao Tríduo Pascal, celebramos hoje 3 grandes momentos da vida de Cristo e da vida da Igreja. Pretendo brevemente falar com vocês sobre a grandeza da Eucaristia instituída nesta ceia e hoje
nós repetimos o mesmo gesto como Ele nos mandou. A instituição do sacerdócio ministerial, dando aos bispos e padres a presidência dessa Eucaristia, e ao mesmo tempo o grande mandamento do amor que Jesus nos deixa a partir de um gesto. Jesus, ele não é teórico, ele é prático, e a sua prática foi assumir a condição de escravo e lavar os pés dos discípulos. Vejam que esses 3 momentos marcam profundamente toda a liturgia de hoje. A Eucaristia. Vejam que quando a gente olha a grandeza da instituição da Eucaristia, primeiro, nós temos que ter a clareza que nós não fazemos isso por nós mesmos, mas obedientes ao que Cristo orientou. Façam isso em minha memória, e todas as vezes que vocês fizerem, eu estarei no meio de vocês. Vejam, por mais de 2000 anos, a Igreja celebra esta mesma ceia. É a mesma ceia que celebramos hoje, marcada sobretudo com a bênção do pão e do vinho, com a transubstanciação, com a presença real de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Por isso a Eucaristia é a fonte e o ápice da nossa vida cristã. Dela emerge a nossa vida, os nossos ministérios, o nosso trabalho pastoral, o anúncio da palavra, a evangelização. Falar da Eucaristia é fazer memória e voltarmos a essa última ceia. Na primeira leitura, nós vimos que narra a celebração da ceia judaica. Na ceia judaica, é muito claro quando eles orientavam que ela marcava a celebração da libertação da escravidão para a liberdade. O povo judeu, que até então eram chamados de hebreus, antes de saírem da escravidão do Egito, celebram rapidamente uma ceia, com ervas amargas, pão sem fermento, e o cordeiro era o prato principal. Cordeiro este que eles imolaram, passaram no batente das portas para proteger os primogênitos da morte, coisa que o faraó e seus soldados não sabiam, porque era orientação divina. E veja, a morte alcançou todos os primogênitos do faraó e os seus soldados, e o povo de Deus começou a fuga da escravidão e fez a travessia do Mar Vermelho. Jesus, quando celebra essa última ceia, adiantando, porque ela era celebrada na verdade no sábado, no entanto, ele adianta, ele diz aos discípulos: adiantem, vamos celebrar a ceia, para que eu deixe a vocês os maiores ensinamentos da vida. E vejam, eles celebram a ceia. Jesus então deixa o pão, o vinho, e ele mesmo é o cordeiro que se dá como alimento para matar a nossa fome de Deus. Por isso, em todas as liturgias rezamos: Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. Daí em diante, Jesus com os 12, ele diz assim: vocês têm uma missão e um compromisso. Vocês precisam celebrar todos os dias, até o fim dos tempos, fazendo memória da minha vida, morte e ressurreição, até que eu venha. E daí então, ele institui o sacerdócio ministerial. Ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que dá a própria vida para nos unir a Deus. E o que nós celebramos, e o fato de sermos ministros da Eucaristia, é exatamente cumprir a ordem de Cristo, que não quis deixar o seu povo
em todos os tempos, em todas as épocas, em todo momento histórico, sem o alimento do pão da vida. Por isso hoje, celebrando a ceia do Senhor, como se fosse a primeira missa, a gente agradece a Deus por ter nos deixado esse alimento. Um alimento que de fato faz uma diferença enorme no nosso caminho de povo de Deus que caminha e que tem as suas fragilidades, os seus medos e as suas desconfianças. Mas a mesa da Eucaristia nos une, nos torna fraternos e nos traz o grande alimento que nos ajuda a lidar com todos os desafios da vida. Comam do pão, bebam do cálice, porque de fato mata a nossa fome de Deus. Ao mesmo tempo em que a gente celebra a Eucaristia e o sacerdócio, no meio daquela ceia, nós vemos Jesus realizar um rito que não é ingênuo. Na verdade, ele pega o jarro, a bacia, tira o manto de quem estava sentado à mesa e começa a lavar os pés dos discípulos. É muito pontual o Evangelho em dizer que Jesus não faz isso no começo da ceia. Se fosse no começo, poderia ser um rito de acolhida. Ele faz no meio. Eles param de celebrar a ceia para Jesus deixar-lhes um exemplo. Por que Jesus faz isso? Na verdade, ele quer motivar os discípulos a compreenderem que para segui-lo, servi-lo e amá-lo, é preciso ser pequeno, ser humilde e ser servo de todos. Amarrando então aquele avental, ele lava os pés de um por um. Rito hoje que a gente repete, não como teatro, mas como compromisso com a vida, como serviço, como uma marca profunda de uma igreja que não é orgulhosa, nem arrogante e nem presunçosa. No entanto, é uma igreja que sabe que pôr o avental, lavar os pés e servir é o modelo daquele que nos salvou. Jesus diz: eu vos dei o exemplo para que façais o mesmo. Vejam que então Pedro não quer que Jesus lave os pés dele. Pedro diz: não, o Senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus diz: Pedro, se você não entender isso, você não terá parte comigo. Ter parte com Cristo é, sobretudo, colocar o avental que serve, o avental que ama. E aí, Jesus depois retoma as vestes solenes, continua a ceia e diz aos discípulos: vocês serão reconhecidos como meus seguidores quando vocês estiverem lavando os pés dos outros. Quando vocês forem pequenos, simples e ao mesmo tempo capazes de servir e amar na gratuidade, de modo desinteressado, a ponto de ocupar a pequenez. Gesto que era de escravo, e Jesus se torna tão pequeno a ponto de assumir por nós este tamanho exemplo de amor. Hoje então, começando o tríduo pascal, nós olhamos para a Eucaristia, fonte de vida, para o sacerdócio ministerial, compromisso em fazer aquilo em memória de Cristo, e o lava-pés, que nos compromete a sermos uma igreja do serviço, uma igreja do avental, uma igreja que ama de tal maneira que luta sempre pela vida, pelo sagrado
e pela presença de Deus nos nossos corações. Vejam, Jesus ama-nos e ama-nos até o fim. Temos nós também que beber desse amor para sempre amarmos até o fim, sem limite, sem reserva, sem interesse, porque de fato o amor é capaz de transformar o mundo. Neste momento, eu convido você a se colocar diante de Deus, fazer a sua oração e agradecê-lo pela Eucaristia, pelo sacerdócio e por nos ensinar a ser pequeno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.